Olá pessoal, a aula de hoje será sobre operações pré-plantio no cultivo de hortaliças. Bom, dentre as operações pré-plantio que existem, né, o solo é o principal elemento envolvido, certo? Uma vez que o solo é o principal meio de cultivo utilizado para a produção de hortaliças. Lógico, a gente tem outros sistemas de cultivo, inclusive aqueles que não utilizam solo, como cultivo hidropônico, que são explorados para a produção de hortaliças. Contudo, a principal forma de produção aqui no Brasil e até mesmo fora do Brasil é o solo. Então, aqui no Brasil, de maneira geral, para todas as hortaliças, mais de 90% delas são cultivadas a solo, a campo aberto. Certo? Talvez com alguma proteção, como uma tela de sombreamento, mas o principal meio de cultivo é o solo, o meio de cultivo natural, certo? Então é nesse solo que vão se desenvolver as raízes das plantas, as quais são responsáveis pela absorção de água e nutrientes. Então é fundamental a planta ter um bom desenvolvimento radicular para que ela também tenha um bom crescimento e uma boa produtividade, certo? Essas condições do meio de cultivo é importante para todas as hortaliças, mas para aquelas cujas partes comestíveis ou comercializáveis se desenvolvem dentro do solo, é muito mais importante, porque a qualidade do solo, as condições do solo irão afetar muito mais a lucratividade do empreendimento. Então o solo é o principal meio de cultivo, é um meio de cultivo natural, né, mais usado para a produção de hortaliças. E o solo que apresenta características mais adequadas ao cultivo de hortaliça são aqueles solos leves, profundos, com boa drenagem e bom arejamento, né? Tem um arejamento adequado, que é um solo com uma textura areno-argilosa ou argila-arenosa, né? Que são aqueles solos mais adequados para a produção de hortaliças. Mas isso não significa que outros tipos de solo com características diferentes não possam ser usados na produção de hortaliças. A produção de hortaliças, como é uma produção feita em menores áreas e que gera uma lucratividade maior, são produtos de maior valor agregado quando comparados às grandes culturas, justifica o uso de técnicas mais refinadas, que exigem um maior investimento, certo? Então, para cultivo de hortaliças, a gente pode gastar um pouco mais para melhorar as condições de solo, certo? Uma vez que são culturas de maior valor agregado e produzidas em menores áreas, geralmente. Quando as condições do solo não estão adequadas, pode ocorrer alguns problemas nos produtos ou no desenvolvimento da planta. Nessa imagem aqui ilustra um problema conhecido como bifurcação da raiz de cenoura, que nesse caso aqui foi causado por solos compactados e pedregosos. Então a cenoura, a parte comercializável é uma raiz tuberosa, né? E o que acumula nutrientes é a raiz pivotante, é a raiz central, certo? Então quando há algum obstáculo ou algo que cause alguma lesão ou interferência no crescimento dessa raiz pivotante, pode causar a bifurcação ou entortamento das raízes, certo? E essas raízes entortadas ou com lesões, com mau crescimento, são pouco valorizados. Muitas vezes é considerado um refúgio, né, descarte. Outro problema também é com relação à umidade excessiva do solo. No caso da cenoura, pode causar a hipertrofia dessas cicatrizes radiculares e forma como se fosse semelhante a um nematóide, né, uma hipertrofia aqui dessa parte, dessa cicatriz radicular. Isso pode desvalorizar visualmente o produto, né? No caso das batatas, também o excesso de água, né, solos encharcados ou mal oxigenados, pode causar um distúrbio fisiológico chamado de lenticelose. Isso aqui é a hipertrofia da lenticela,
É um órgão que tem na pele da batata que faz as trocas gasosas. E essa lenticelose, essa hipertrofia pode servir de porta de entrada para algumas outras doenças. Daí sim pode ser que tenha um prejuízo grande, porque no caso da lenticelose, o que está mais prejudicado é a aparência visual do tubérculo. E para comercialização de batata in natura, como aquelas comercializadas no supermercado, isso aqui não seria muito legal, né? Que tem um aspecto visual muito ruim. Só que na hora de processar ou descascar, é só a casca que está lesionada, né? Geralmente o conteúdo interno do tubérculo não tem tantos danos assim, né? Mas o que pode acontecer? Que nessa lenticelose entrar alguma bactéria ou algum outro patógeno que cause um apodrecimento do tubérculo. Aí sim vai causar uma grande perda de matéria-prima. Aqui é um outro distúrbio, né, causado pela baixa oxigenação do solo, chamado de coração preto da batata, né, causado pela fermentação que ocorre aqui dentro, pela má oxigenação. Isso daqui é um dano que pode causar, é um problema que pode ser bem grave para a cultura da batata em algumas circunstâncias, né, principalmente em regiões ou períodos chuvosos com solo mal drenado, que grande parte dos espaços do solo é ocupado por água, né, então reduz bastante a oxigenação. Bom, então o solo, né, o principal meio de cultivo das hortaliças, eles podem ser modificados. Então, os atributos do solo, que a gente divide em físico, químicos e biológicos, eles podem, de certa forma, ser modificados. Então, as características físicas, como estrutura, compactação, aeração, drenagem, a gente pode alterar através de um preparo bem feito do solo, né? No caso do cultivo de hortaliças, a gente consegue fazer então, um número maior de operações, porque esses gastos se justificam, né? São produtos de maior valor agregado. Então a gente pode fazer um preparo, uma aração, uma gradagem, uma incorporação de matéria orgânica, né? Às vezes a gente pode incorporar uma quantidade bem maior do que era viável economicamente fazer isso em grandes áreas. Então, para cultivo de hortaliças, a gente consegue fazer essa alteração da estrutura física do solo com uma facilidade maior. As características químicas, né, a gente também pode alterar. Geralmente a gente faz uma alteração através da calagem ou da adubação. E se tiver algum outro problema, né, a gente pode fazer uma outra correção, uma fosfatagem, uma gestagem, para corrigir esses problemas, essas deficiências químicas do solo. E também as características biológicas podem ser alteradas, né? A macro, a microfauna são afetadas pelo preparo do solo, pela adubação orgânica, adubação verde, né? Então a gente pode melhorar as características biológicas. Hoje em dia a gente pode fazer até o uso de micro-organismos benéficos, né? São vários produtos, inclusive já comerciais, que a gente pode usar para melhorar toda essa inter-relação benéfica entre a planta e os micro-organismos do solo. Então, o bom preparo do solo é fundamental para melhorar, para que o sistema radicular tenha uma boa condição de se desenvolver, que ele tenha oxigenação. Às vezes a gente esquece do oxigênio, né, do solo. É fundamental para que as células radiculares respirem, né, façam a respiração e com isso consiga energia para fazer a absorção de água, os processos de absorção de água e de nutrientes. Então, a respiração celular é fundamental para que a planta tenha um bom crescimento e um bom desenvolvimento. E então, para hortaliças tuberosas cujas partes comercializáveis estão dentro do solo, esse preparo do solo é muito mais relevante, porque se não for feito, a gente pode ter prejuízos enormes à produção. Então, aqui são alguns equipamentos que podem ser usados no preparo do solo no cultivo de hortaliças. Nem todos eles são usados juntos, né? Para o processo, às vezes o produtor escolhe um ao invés de outro, enfim. O número de passadas, né, de cada implemento pode variar.
Então a gente tem o sulcador, cultivador, encanteiradora, subsolador, enxada rotativa, gradeadora ou niveladora, arado e roçadeira. Esses são os principais. Há outros que a gente pode usar em todas as etapas produtivas. Então esse aqui é uma roçadeira, né? São vários tipos de roçadeira. É feito para ceifar os restos de cultura, plantas daninhas, né? Um preparo da área, né? Para facilitar as outras operações. A roçagem muitas vezes não é fundamental. Tem gente que não faz a roçagem, pode aplicar um herbicida e já proceder à aração. Mas enfim, é um equipamento que pode ser usado no preparo do solo do cultivo de hortaliças. O arado, né, é um equipamento bastante usado para preparo do solo. Então ele tem como objetivo cortar, né, fazer esse revolvimento, tornando o solo mais solto, permeável. Isso melhora a drenagem de água e as condições para o cultivo de hortaliças. A grade aradora ou niveladora também é um implemento muito usado para o cultivo de hortaliças. Ela tem como objetivo destorroar e aplainar o solo que foi arado. Geralmente é feita a aração primeiro, depois a gradagem. Se bem que, dependendo da condição que o solo estiver, pode ser pulada a operação de aração e fazer uma ou duas gradagens. E a definição do implemento e o número de operações que serão feitas deve ser analisada previamente pelo produtor. A enxada rotativa também é um equipamento bem legal de se usar no preparo do solo para cultivo de hortaliças. Ele possui lâminas formando um rotor distribuído no eixo transversal ao sentido de deslocamento do implemento, né? Então gira dessa forma que está ilustrado na imagem, né, no vídeo. E ele prepara muito bem o solo, ele reduz bastante o tamanho das partículas, mais do que a grade aradora ou niveladora, né? Então para algumas hortaliças é legal de se usar, principalmente quando a implantação da hortaliça é feita através da semeadura direta. Então é bom ter esse contato do solo com a semente para que haja um bom processo de germinação. A enxada rotativa, né, é um outro implemento muito usado para a produção de hortaliças. O seu funcionamento é semelhante a uma enxada rotativa, só que ela tem essas abas laterais que permite a formação de canteiros, né? Então esse implemento é um dos principais implementos usados no cultivo de hortaliças, principalmente das folhosas. Ele tem esse visual, a largura pode ser variada, né? Tem temperadoras de 1,40 m e outras menores, né? Até de 1 metro. Então é um implemento muito usado na produção de hortaliças. O subsolador, né, também é um implemento interessante. Ele é usado principalmente quando o solo da área apresenta uma camada de compactação, certo? Ele pode preceder a aração ou ser feito subsequente. Então é importante de fazer uma boa descompactação da área de cultivo para permitir uma drenagem da água e um bom desenvolvimento do sistema radicular das plantas. O sulcador é usado para algumas culturas, né, principalmente aquelas plantadas em linha. É um implemento fundamental para o cultivo de batata. Então ele faz um suco, né? Esse implemento, além de fazer o suco, pode fazer a aplicação de fertilizantes. Então a gente tem um sulcador que vem sem não vem acoplado com o distribuidor de fertilizante, ou pode vir com esse distribuidor. Cultivador é um equipamento também bem interessante, né? Ele é utilizado para controle de plantas daninhas na entrelinha das culturas. É muito usado para a cultura do milho, né? E também pode ser usado como um mobilizador superficial de solo, né? Fazer uma incorporação de fertilizante que foi aplicado em linha, né? Na superfície. Então ele faz esse trabalho, né? de revolver a camada superficial do solo, e com isso também controla plantas daninhas.